Deus tenha misericórdia de mim e o Espírito Santo glorifique a Jesus através dessa mensagem. Amém? Amém. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Quando a gente estuda um pouco a respeito da vida de João Batista, a gente vê que ele não foi um acidente do acaso, né? Os seus pais, seu pai era sacerdote, sua mãe também era de família sacerdotal. Provavelmente eles passaram a vida inteira orando e pedindo a Deus por um filho. E até aquele momento eles não haviam tido um filho, eles já eram idosos, Isabel também era estéril. E a gente vê que João, ele vem de duas impossibilidades, não só a velhice, mas também a esterilidade da sua mãe. Mas eu também vejo João vindo como uma união de gerações. Né? Eu sempre falo, sempre que eu posso, eu falo que o reino de Deus, ele é estabelecido de geração em geração. E a gente vê isso porque Isabel, já uma idosa, carrega no seu ventre um bebê que prepararia o caminho daquele que estava no ventre de uma adolescente, que era Maria. E quando o anjo ele aparece a Zacarias para falar sobre quem João Batista seria, ele deixa claro que ele seria grande aos olhos do Senhor. Sabe, e é incrível poder ver que desde antes da sua concepção, João já era dito como alguém que seria grande aos olhos do Senhor, não na terra, meu irmão, mas sim aos olhos do céu, aos olhos do Senhor. Muitas vezes a gente tem vivido de uma forma em que a nossa geração ela quer ser grande aos olhos humanos, sabe? Sendo que às vezes diante do céu, diante de quem Deus é, nós somos tão pequenos. A palavra também nos mostra que João ele seria separado, ele não tomaria vinho nem bebida fermentada. E ele seria cheio, você consegue imaginar num tempo como aquele, um bebê ser cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento? Tanto que João, ele pôde reconhecer, enquanto no ventre de sua mãe, ele pôde reconhecer o Senhor no ventre da mãe dele. Isso não é poderoso para a gente? E para mim existem algumas características na vida de João Batista que falam comigo e sobre você, sobre homens que são amigos de Deus. Porque esse é o chamado de todo filho de Deus. Não só ser filho porque nós já somos, mas sermos amigos, sermos pessoas chegadas do Senhor. E a primeira característica que eu acredito, que eu vejo na vida de João Batista, é que João não tinha problema em estar a sós com Deus no deserto. A primeira característica que me chama a atenção sobre a vida de João Batista é que ele não tinha problema em estar a sós com Deus no deserto. Se você quiser anotar, você pode. Não vai dar tempo de eu esperar você abrir. Mas lá em Lucas 1, no verso 80, a palavra diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito. E que ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Lucas 3, do verso 1 ao 3, também diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era tetrarca da Galileia, Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia e Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilebe, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes da época. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Onde que a palavra de Deus veio para João? No deserto. E aí João ele percorreu toda aquela região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados.
Uma das coisas que eu acho incrível sobre a vida de João Batista é que João queria estar onde Deus estava. A palavra já diz que João ele seria a voz do que clama no deserto. Se João seria a voz do que clama no deserto, alguém estava clamando no deserto. Quem estava clamando no deserto? O Senhor estava no deserto. E se o Senhor estava no deserto, e João seria a voz do que clama no deserto, o lugar de João seria o deserto. Naquele tempo, todos estavam... Onde que a vida religiosa acontecia? No templo. E onde o povo estava? No templo. Mas Deus não estava no templo. Ele estava no deserto. João, ele era filho de sacerdote. E o lugar de filho de sacerdote é onde? É no... Mas João foi para o deserto. Para estar a sós com Deus. João, ele tinha tudo para ser um sacerdote naquele tempo, meu irmão. Ele tinha tudo. Era a linhagem da família dele. Ele tinha tudo para estar no templo, exercendo o ofício sacerdotal. Mas o Senhor o havia chamado como profeta. E havia feito um convite para João de encontrar com ele no deserto. E João, ele não tinha problema em se vestir diferente, em se alimentar de forma diferente do que a maioria das pessoas. Porque os níveis em Deus, os maiores níveis em Deus, Ele exigirá de nós renúncia. Existem lugares que nós acessaremos em Deus à medida que a gente vai deixando as coisas que nos prendem para trás. E se para estar com Deus no deserto, João precisava se vestir daquela forma diferente, com roupas de camelo, se alimentar, de gafanhotos e mel silvestre, qual é o problema? E era assim que ele fazia. Eu lembro que uma vez o Pedro pregou na igreja da minha sogra e ele falou a respeito da mãe de Sansão. De que desde o ventre ela estava se consagrando à altura daquilo que ela estava gerando. E essa mensagem ela é para nós hoje. Porque nós precisamos nos separar e nos consagrar à altura daquilo que nós estamos gerando em Deus. Deus chamou João para esse tempo de estar a sós com ele. Se você for procurar no original grego ali, o que o Senhor fala? Deserto era deserto de verdade. Era como se o menino crescesse abandonado lá no deserto. E assim ele foi, mas Deus estava lá com ele. Só que quando a gente fala de deserto na nossa geração, não dá né? Não, deserto não. Deserto não. Para o povo judeu, deserto não é como se fosse um lugar ruim. Deserto no original vem da palavra dabar, que quer dizer voz. Então deserto para o povo judeu é o lugar onde Deus fala. É o lugar onde todas as distrações são tiradas. E nós estamos face a face com Deus. E assim foi com João. O deserto para ele foi o lugar em que os outros amores morreram. Em que ele esteve face a face com Deus para ouvir o Senhor. Porque o primeiro chamado de João não era só para ser um profeta, mas era um chamado para intimidade. E assim é para mim e para você, o nosso primeiro chamado sempre será para intimidade. Eu me lembro anos atrás, 18 anos atrás, quando eu vim para o Senhor e quando eu comecei a receber palavras sobre o meu ministério. E eu falei, Deus, eu vou para um seminário. E aí, o profeta que cuidava de mim, ele falou no telefone assim, na primeira voz. Sabe quando o profeta fala na primeira voz? Não era ele. Era o Senhor usando ele para falar comigo. E ele disse assim, nenhum dos meus filhos vai assinar as suas applications, que eram os formulários que eu precisava. Porque eu queria ir para um seminário lá fora. E o Senhor disse, porque você não tem que se preocupar com o ministério agora. Você tem que se preocupar em me conhecer. Porque nós só poderemos anunciar um Deus que nós conhecemos. E se nós não conhecemos o Senhor, nós não estamos anunciando Ele verdadeiramente. E assim foi com João. E vocês lembram, não sei se todo mundo estava aqui no último acampamento. Quem estava aqui no último acampamento? Amém. No último acampamento, a palavra que o Senhor me deu
foi sobre contemplação. O apóstolo Paulo, ele diz que lá em 2 Coríntios 3,18, depois você pode ler em casa se você estiver anotando, que nós somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos. Então, se os nossos olhos estão em Deus, e se nós estamos tendo um relacionamento íntimo com Deus, nós vamos ser transformados à imagem disso, e nós também vamos refletir o Senhor. E João, ele tinha contemplação no deserto. O deserto foi um lugar em que todas as feições de João foram voltadas para o Senhor e para quem Deus era. Por isso Jesus, quando está com seus discípulos e com a multidão, ele olha assim e ele diz assim: o que vocês foram ver no deserto? Por 3 vezes Jesus pergunta para a multidão: o que vocês foram ver no deserto? Ele não pergunta o que vocês foram ouvir no deserto. E olha que João, ele era a voz do que clama no deserto. Mas ele fala: o que vocês foram ver no deserto? E aí em outro verso, Jesus diz: João, ele era uma candeia que queimava e irradiava luz. E uma candeia é um instrumento pequenininho, é como se fosse uma lanterna daquele tempo, vamos dizer assim, que serve para iluminar, para mostrar caminho. A luz acesa que mostra as coisas que estão erradas, bagunçadas. E sabendo disso, Jesus descreve João como uma candeia. Sabendo que nós somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos e que nós refletimos aquilo que nós contemplamos, Jesus descreve João como uma candeia que queimava e irradiava a luz. João só podia ser uma candeia que queimava e irradiava a luz porque ele estava com o Senhor, contemplando quem ele era. Salmo 104, eu falei isso também na última vez que eu estive aqui. Salmo 104, verso 4 diz que o Senhor faz aos anjos ventos e aos ministros como labaredas de fogo. Esse ministro aqui, irmão, é alguém que permanece diante do seu Senhor, com os olhos fitos em quem Ele é. Sabe, esperando a mão do seu Senhor se mover, e Ele se move quando a mão do seu Senhor se move. E João, ele realmente era uma candeia. Ele queimava, ele irradiava luz, ele trouxe alegria para aquele povo por um tempo. Por quê? Porque ele contemplava. Porque o primeiro chamado de João foi para um lugar de intimidade. Foi para um lugar de conhecimento. Sabe, foi para um lugar de relacionamento. Nenhum tempo de deserto, meu irmão, nenhum tempo de intimidade é um tempo perdido. Existem raízes no secreto que são construídas, que são muitas vezes mais profundas e mais fortes que toda e qualquer árvore e fruto que possa ser visto externamente. E não há árvores que permaneçam em pé sem raízes profundas da intimidade. E João, ele foi chamado para esse lugar. Ele não tinha problema em ser o cara do deserto, se Deus estivesse no deserto. Amém? E por causa disso, João, quando Jesus passou, ele pôde dizer: esse aí é o Cristo. João, ele só pôde reconhecer que era o Senhor por causa do sinal que Deus havia dado para ele, aquele sobre quem você vê o Espírito descer. Esse é o Cristo. Mas se ele não tivesse intimidade, ele não poderia olhar e apontar: eis aí o Cristo. Ele não poderia dizer: olha, aquele que vem após mim é maior do que eu, porque já existia antes de mim. Você tem ideia das revelações que esse homem teve no deserto? De que viria alguém que era maior do que ele, que existia antes dele. Porque sempre foi. Porque era Senhor, sempre foi Deus. Você tem ideia de quando João fala isso, ele está descrevendo algo da eternidade? Algo poderoso que Deus revela a ele naquele lugar de deserto? Por causa disso, João pode apontar: eis aí o Cristo.
Nós vivemos em um tempo em que muitos dirão, eis aí o Cristo, e o Cristo não estará lá. Mas uma geração que conhece, uma geração que contempla, é uma geração que vai poder olhar e dizer, eis aí o Cristo, e ali realmente estará o Cristo. E para que nós não sejamos enganados com aquilo que virá sobre a terra nos próximos anos, nós precisamos estar focados no lugar em que toda distração é retirada. Porque nós teremos eu acredito que multidões virão às igrejas. Nós seremos aqueles que verdadeiramente apontarão um caminho. E não só apontarão um caminho. Se João preparou um caminho para a primeira vinda, nós estamos preparando um caminho para o retorno do Senhor. Nós estamos preparando um caminho para a sua volta. Você acha que quando a gente está aqui levantando incenso, o que nós estamos fazendo? Preparando um caminho. E muitos de nós, líderes, pastores, amigos de Deus, nós também estamos preparando uma igreja. Lógico que quem faz é o Espírito Santo. Mas nós temos a responsabilidade diante do Senhor de preparar a noiva, de cuidar dela para aquele grande dia. Amém? Vocês estão sentindo Deus? Mesmo que você não tivesse, Ele está aqui, ok? Mas eu estou sentindo. Amém. Amém? Porque João, esse vai ser o maior ponto, tá, irmãos? Os outros vão ser maravilhosos também, mas esse é que eu vou discorrer um pouquinho mais. Porque João, ele esteve no deserto. Ele esteve no lugar de intimidade. Entenda o deserto como um lugar de intimidade. Ele fez aquilo que os sacerdotes não conseguiram fazer por 400 anos. Porque Deus não falava há 400 anos. Mas em 6 meses, João, ele avivou uma nação. E ele preparou essa nação para a vinda daquele que realmente importava. Você consegue imaginar isso? João, ele não ressuscitou nenhum morto. A palavra não conta. Mas ele trouxe vida para uma nação. Ele despertou uma nação que dormia. Ele despertou um povo que dormia. E você consegue imaginar aquele homem no deserto se vestindo daquela forma, falando daquela forma, se alimentando daquela forma. E as multidões se dirigiam ao deserto para ver aquele homem. Queimar. Queimar. Vocês conseguem imaginar isso? E elas iam lá, não era para ouvir uma aguinha com açúcar, não. Porque João olhava para elas e ele dizia assim, raça de víboras, arrependam-se, arrependam-se. As multidões iam a João no deserto para ouvir sobre um batismo de arrependimento. Mas elas iam, porque ele estava queimando. Ele estava queimando. Ele estava em chamas. Ele estava em chamas. E eu amo a vida de João Batista. Sabe, porque ele era de verdade. Sabe quando um leão ruge? Eu fico imaginando que João era assim. Sabe? E ele não tinha medo de abrir a boca e de falar, porque ele queimava. Ele queimava pelo Senhor. Ele queimava pela presença. Ele queimava pelo caminho. Ele queimava pelo Cristo. Amém? Então a primeira característica, guarda aí no seu coração, anota no seu caderninho, é que João, ele não tinha problema em estar a sós com Deus no deserto. A segunda característica de João Batista que me chama muita atenção é que João, ele sabia quem ele era. João 1, do verso 22 ao 23, a palavra diz: finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo?
João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho para o Senhor. Pensa que Deus ele não falava há 400 anos. Aí surge esse homem, desse jeito, e Deus começa a falar. Muitos pensaram que ele poderia ser o Cristo, certo? Mas João sabia que ele não era o Cristo. E quando você sabe quem você é, você sabe também quem você não é. E uma das coisas que nós precisamos aprender é o nosso lugar. É saber quem nós somos, aquilo que Deus diz a nosso respeito e aquilo também que Deus não diz a nosso respeito. Amém? João, ele sabia que ele era a voz do que clama no deserto. Então João, ele não tinha problema, provavelmente ele deve ter crescido ouvindo as palavras proféticas que foram liberadas a seu respeito, ouvindo o que o anjo falou para o pai dele lá no templo, certo? Aquele verso que eu li bem no início. João deve ter crescido nesse ambiente, recebendo várias palavras de quem ele era. E João não tinha problema em pegar uma profecia do profeta Isaías e falar: eu sou a voz do que clama no deserto. E é incrível que quando se fala de voz, nós não estamos falando de eco. Quando eu penso na distinção entre eco e voz, o eco ele repete algo, mas ele não está na fonte. Ele só repete. João ele estava na fonte, por isso ele podia ser a voz do que clama no deserto. Muitas vezes, e não tem nada de errado, irmão, você pegar uma revelação que Deus deu para alguém, né, e compartilhar isso, se isso tocar no seu coração, se isso testificar para você. Mas muitas vezes nós não temos ido à fonte, a gente só está compartilhando aquilo que os outros têm ouvido de Deus. Sendo que existe uma revelação fresca sobre nós para ser liberada. A palavra do Senhor diz que em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Jesus, quando ele vai anunciar aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria das palavras que o Senhor disse. E que o Espírito Santo revelaria daquilo que foi dado por Cristo a ele. Revelaria do que era de Cristo. Então, se em Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, existe tesouro de sabedoria e de conhecimento a ser revelado a mim e a você através do Espírito Santo. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque nós também fomos chamados para sermos voz e não eco. Amém? Nós também, assim como João, nós precisamos ter essa ousadia, meu irmão. Não tenha medo de ser quem Deus te chamou para ser, mesmo que você vai ser a pessoa mais diferentona do rolê. Não tenha medo. Tenha medo de você não ser quem o Senhor te chamou para ser e de você perder a porção que o Senhor derramou sobre você. Sabe? Tenha medo disso. Tenha medo da sua identidade em Cristo ser roubada de você por padrões que o mundo tenta colocar sobre você. Mas não tenha medo de falar quem você é. Quem você é. Deus falou que hoje eu ia ser mais duro. Amém. Sabe? Mas quem você é? Quais são as palavras liberadas a seu respeito? O que o seu Pai que te ama falou sobre você? O que a eternidade tem liberado sobre a sua vida? Quais são as palavras que o Senhor tem liberado sobre você? Porque tantas vezes você tem tido medo, sabe, de adentrar nesse lugar, de vestir a sua verdadeira armadura. Lembra quando Davi foi lutar? Saul quis colocar nele a armadura dele. Mas não seria com a identidade de Saul que Davi venceria o gigante. Mas com as pequenas coisas que o Senhor havia dado a ele, ele lutaria e venceria. Hoje nós vemos numa geração em que ou muitos escolhem não viver, não querem viver, não querem viver.
aquilo que Deus chamou para ser, ou que tem medo de se posicionar diante das palavras que Deus liberou. Não tenha medo, irmão. Que essa noite, em nome de Jesus Cristo, seja uma noite de desatar sobre a sua vida. Seja uma noite de você colocar os pés e se vestir de quem Deus diz que você é, sem medo. Que você não tenha medo de falar assim, João falou, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou, que ousadia. Você começa a olhar os religiosos daquele tempo, eles devem ter ficado irados, desesperados. Quando o homem pega uma profecia e diz, eu sou a voz do que clama no deserto. E saber que é a voz do clama no deserto, e eu não quero encher, tipo, sabe, João, eu quero exaltar Cristo. Fala que ele só seria uma voz. Porque ele não era o Cristo. Ele não era o Cristo. A vida de João apontava para Jesus. E isso bastava. E assim tem que ser a nossa vida. Tendo a identidade que nós vamos ter, vestindo aquilo que Deus diz sobre nós. Só há um propósito, Cristo. E Cristo somente. E aí, eu vou para o terceiro ponto. Porque a terceira característica que eu vejo na vida de João Batista é que ele sabia que ministério não era negócio pessoal. Ele sabia que ministério não era negócio pessoal. Não era para que o nome dele fosse grande, não era para que ele fosse visto e blá, 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 blá. Não. Em João 3, no versículo 27, do 27 ao 30, respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo. Lembra que quando você sabe quem você é, você sabe que quem você também não é? João não era o Cristo. Mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. João sabia que havia alegria na presença do noivo, na voz do noivo. João, o ministério não roubou a alegria da presença. O ministério de João não roubou a alegria da presença. Ele consegue com seus lábios dizer que ele era apenas o amigo do noivo e ele sabia que havia regozijo por causa da voz do noivo. Ele não perdeu o amor pela presença. Ele não perdeu o amor pela voz. O ministério não pôde roubar isso dele. E olha que o ministério de João não foi fácil, certo? Pois esta alegria, ele diz, já se cumpriu em mim. Você já pensou no fim da sua vida? Pode pedir, se Jesus não voltar antes, pode pedir para colocar lá na sua lápide. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Servir ao noivo, amar ao noivo, se regozijar na presença do noivo. E sabe que o noivo falava de João? De que na terra não houve dos nascidos de mulher alguém maior do que ele. O noivo também se alegrava em João. A alegria de Deus sobre nós. O Senhor, Ele se alegra em nós. Irmão, quando você veste, pega a sua capinha, a sua Bíblia, sabe? Eu fico imaginando a alegria do pai. Vai, filho! Entendeu? Vai, filho! Sabe? Existe alegria no coração de Deus quando nós correspondemos às palavras que Ele diz sobre nós. E aí, João ele continua dizendo, convém que Ele cresça e que eu diminua. Quando João ele diz, quando eles vêm perguntar para ele, olha, quem é você?
Ele diz que ele não é o Cristo, que ele é a voz do clama no deserto. E ele diz, eu sou apenas o amigo do noivo. Talvez eu já tenha compartilhado isso aqui, talvez outras pessoas já tenham compartilhado isso aqui, mas eu vou falar de novo. Para o povo judeu, quando um casal eles se tornam noivos, o noivo e a noiva eles não se veem mais até o dia do casamento. Então o noivo, ele normalmente tem amigos que fazem o quê? Levam seus bilhetinhos para a noiva. Levam seus presentes para a noiva. Mas eu já ouvi, eu acredito que isso realmente poderia acontecer. De que muitas vezes a noiva poderia se afeiçoar ao amigo do noivo. Se a gente for levar para a questão ministerial, vamos dizer assim, quantas vezes a igreja já se afeiçoou a homens? Não é? Quantas vezes nós já tivemos afeições para aqueles que não eram dignos? Mas o verdadeiro amigo do noivo, ele sabe que a noiva não é dele. E por isso a gente também tem que ter muito cuidado. E talvez esteja falando, mas Laís, eu não estou no ministério, não estou servindo na igreja. Mas com certeza você tem um chamado de alcançar pessoas. E o amigo do noivo, ele sabe que essa noiva é preciosa, mas que ela não é sua. E ele trata ela com amor e com zelo, porque ela tem um noivo. Mas ele continua indo lá. Eu sou só um mensageiro. Lembra, João ele escreve, então veio um homem de Deus. Seu nome era João. O que é mais incrível? O mensageiro ou aquele que enviou? Aquele que enviou. João era só um mensageiro de Deus. Tá rodeando, né? Amém. Só não chega perto. Ele sabia que ele foi chamado para levar os recados do noivo, para levar os presentes para a noiva. Mas que a noiva não era sua. Então João, ele não promoveu os seus interesses pessoais. Ele nem também se arriscou em ficar ao lado de Jesus quando o ministério de Jesus foi exposto publicamente. Ele deixa claro, então importa que ele e eu. Um homem de Deus sabe quando é a hora de parar e quando é a hora de se calar. Quando o noivo quer, deixa que eu cheguei, agora é comigo. Porque muitas vezes a gente só está preparando um caminho para ele. Não tem quando a gente canta? É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas. Um dia vai terminar, irmão, e o noivo vai vir para tomar aquilo que é seu e para governar. E aí nós desfrutaremos porque nós também somos noiva. Nós não somos só os precursores, mas nós também somos noiva. Amém? E o amigo do noivo, ele não promove os seus interesses pessoais. Não é o seu nome que ele quer levantar. Por isso que é tão difícil pra gente, sabe? Quando as pessoas colocam expectativa em nós, naquilo que a gente carrega, sabe? Só Deus sabe quão dignos e merecedores de misericórdia nós somos. Porque nós só somos mensageiros. Ai de nós se não fosse Ele. Irmãos, as coisas belas que você vê aqui são dons que nem nossos são do Espírito dado a nós, confiado a nós. Entende? E é isso. E até que Ele venha vai continuar sendo assim. Entende? E que Cristo cresça. E eu acredito que chegou um tempo, na realidade esse tempo nunca devia ter acabado sobre a igreja do Senhor na terra, de nós promovermos os interesses de Jesus. De nós pararmos de promover interesse pessoal, sabe, com todo respeito às igrejas do Senhor, não estou atacando nenhuma igreja, pastor, o senhor me conhece, mas chegou o tempo da gente parar de promover placa de igreja, chegou o tempo da gente parar de promover homens e mulheres que se dizem de Deus, sabe, chegou o tempo, nós precisamos promover o interesse de Jesus, o que Jesus está liberando sobre as nossas cidades. Jesus, qual é a tua palavra do hoje para a minha cidade? Então eu vou promover o teu interesse, Jesus, mesmo que ninguém me veja.
Mesmo que ninguém me veja, são os teus interesses, Jesus. Sabe, eu amo, tem uma coisa que eu amo pregar, eu amo fluir no ministério, sabe, eu sei que Deus tem isso comigo, mas eu amo segurar pessoas que estão caindo, cheias do Espírito. Sabe, onde ninguém está vendo? Mas tá aquela bagunça santa, eu amo isso, sabe, eu amo isso. Não é lindo servir aos irmãos? Porque se o nosso Senhor foi o maior, naquela ceia, Ele coloca uma toalha na sua cintura e pega uma bacia, por que eu não posso? Porque, gente, microfone, né? O ministério vai muito além disso. Então, irmão, continue trabalhando para o noivo, continue cuidando da noiva, continue limpando a noiva, lavando os pés dela, cuidando da noiva, honrando ela. E quando a noiva se afeiçoar a você, devolva ela para o noivo, porque ela não é sua, amém? Amém, glória a Deus. E João, ele entendia que o seu trabalho estava chegando ao fim, como eu já disse para vocês. Quando João, e é incrível que um homem que entende que tem um chamado, que tem um propósito, para ele o que importa é, eu vou cumprir o meu propósito. Eu sou quem Deus diz que eu sou e eu farei aquilo que Ele me chamou para fazer na terra. E aí quando João está na prisão, o que ele faz? Vai lá perguntar para Jesus quando eu vou ser solto, foi isso que João fez? Não. Pergunta se Ele é mesmo Cristo. Pergunta se Ele é mesmo Cristo, porque o que João queria saber, cumpri meu trabalho? Preparei o caminho? Cumpri aquilo que Jesus me delegou? E aí o Senhor manda anunciar para ele as coisas que estavam acontecendo. Porque um homem que tem secreto com Deus, ele identifica quando o Espírito de Deus está se movendo sobre a terra. Amém? Vocês estão comigo? Irmão, não dorme, senão eu vou fazer igual, né? Ó. Combinado? Amém. E o último ponto dessa palavra. A última característica que eu vejo na vida de João Batista, eu poderia falar várias outras, tá? Mas essas são as que me tocam mais. É que João, ele não corrompeu a verdade. Não é? A gente não está vendo um tempo esquisito, irmão? A gente não pode mais falar tanta coisa. Quando o anjo ele anuncia para Zacarias, pai de João Batista, que ele vai nascer, o anjo ele diz assim, olha, ele virá no espírito de Elias, no espírito e no poder de Elias, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Se a gente for analisar a história, todas as vezes que Deus levanta um ministério profético sobre a terra, eu não vou falar que é um espírito, tá? Para a gente não entrar no lado mais místico esquisito. Não do místico correto. Depende da sua visão teológica. Se for reformado, o místico que a gente fala é o místico bom. Se você não for reformado, o místico que se fala é o místico do cão mesmo, tá entendendo? Então vamos lá. Pegou aí? Então tá. Todas as vezes em que Deus ele levanta homens como resposta sobre a terra, existe uma doutrina que tenta calar. É como se fosse um espírito que tentasse calar. E a gente pode ver, por exemplo, quando o profeta Elias é levantado sobre a terra para fazer grandes coisas, né? Para que o Espírito faça grandes coisas através dele, a gente vê que existe uma mulher chamada Jezabel que quis matar Elias. Matar nada mais é do que, vou calar essa voz. Entendeu? Quando Moisés nasce, o que Faraó manda fazer? Matar. Quando Jesus nasceu, o que aconteceu? Mandaram matar. Então, irmão, se vocês estão tentando calar sua voz, bem-vindo ao ministério profético. Entende? Não é? Se estão tentando calar a voz do Espírito em você, bem-vindo ao ministério profético. Mas não cale a sua voz, cuide das suas emoções, vá para o seu secreto, fique a sós com Deus e continue liberando aquilo que Ele liberou sobre você. Amém? E aconteceu isso com João Batista. João, ele não corrompeu a mensagem que foi liberada para ele. Ele não tinha problema de olhar para as multidões e falar assim, arrependam-se, raça de víboras.
Ele não tinha problema de dizer que aquelas pessoas precisavam de arrependimento, quer dizer, vocês estão indo por um caminho errado. Ele não tinha problema de olhar para Herodes, que era um governador, um homem poderoso, e dizer: Herodes, não te é lícito dormir com a esposa do teu irmão. Em um tempo em que tantas coisas ilícitas estão acontecendo aí fora, e eu sei que essa palavra é para os maduros, irmãos, nós precisamos continuar liberando, sabe? Liberando a verdade, mesmo que isso nos custe a cabeça. João, lembra da doutrina do espírito que persegue? A cabeça de João foi colocada num prato. Mas a palavra diz que Herodes, ele temia e ele protegia João, porque ele sabia que João era um homem santo. A palavra diz isso. Só homens santos geram temor no coração de reis. Só uma igreja santa gerará temor sobre a terra. E quando nós falamos de santidade, sabe, eu vou pedir para o Ministério de Adoração voltar. E quando nós falamos sobre santidade, nós estamos falando de separação. Não é só não pecar, irmãos, porque Deus santifica o sábado quando nem pecado tinha no mundo. Mas nós estamos falando de realmente de ser separado. Sabe, de matar os nossos falsos amores. E eu acredito que o Senhor, Espírito Santo, eu oro, nós somos totalmente dependentes de Ti nesse momento. Aumenta, Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer fazer aqui.